Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro do estudo do Livro dos Espíritos, Luz no Mundo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, então, para recebê-las, e aqui a minha alegria ainda duplicada, triplicada por poder contar com essas meninas maravilhosas, e pelo menos eu tenho o prazer de, durante essa hora e meia, matar um pouquinho das saudades, que é enorme. Eu não consigo matar todas as saudades nesse encontro da quinta-feira, mas pelo menos é algo, é um docinho na boca da criança, vai. Boa noite, Kátia, boa noite, Sandra. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Sonja. Boa noite, Kátia. Boa noite, Tavares. Boa noite, o pessoal que está nos ouvindo, agora presencialmente, aqueles que vão nos ouvir, né? Depois na gravação. É uma delícia mesmo a gente estar junto e manter esse bate-papo sobre um assunto tão elevado, né? E esse livro dos Espíritos que abre a nossa mente. Então, sempre é um grande prazer a gente estar aqui, todos juntos, e pensando juntos, refletindo, aprendendo e estudando, né? Grande beijo a Maravilha. todos. Oi, Boa noite. Kátia. Boa noite, pessoal. É com muita alegria também. Eu também sou como a Sonja, eu não consigo matar a saudade só com 1 hora e meia por semana. Mas e antes isso do que nada, né? Bem-vindos todos que estão nos ouvindo. É com muita alegria que a gente está aqui novamente e que nós tenhamos uma noite abençoada, que nós possamos tirar muito proveito desse nosso estudo de hoje. Um grande abraço a todos. Que assim seja. É isso aí, como a Sandra falou, seja ao vivo, seja gravado. O importante, a gente fica muito feliz quando vocês estão conosco e interagem com a gente no chat, ou então nos mandam perguntas ao longo da semana. E a gente tem sempre o auxílio do nosso querido Tavares, que nos disponibiliza esse espaço aqui na rádio e está sempre nos auxiliando em tudo. E eu vou já pedindo auxílio para ele, porque eu, particularmente, não falo alemão, então vamos trocar essa faixinha aqui que está em alemão. Esse é o problema do Tavares. Uma hora é alemão, outra hora é francês, depois é português, outra hora é inglês e espanhol, porque essa rádio é transmitida para diversos países, com programas em diversos idiomas, então às vezes a gente dá aquela confundidinha assim, né? Mas logo a gente acerta. Então, por favor, interajam conosco, mandem suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões, e ficamos sempre muito felizes em recebê-las. E nós também aprendemos muito com essas questões que sempre nos fazem pensar, refletir, e assim juntos vamos caminhando nesse aprendizado que é muito rico, e infelizmente, ou felizmente ou infelizmente, né?
talvez felizmente, está muito longe ainda de nós esgotarmos. Então, a nossa pretensão aqui é jamais esgotar aquele assunto ao qual a gente se propõe a conversar, mas trocar ideias e que a gente vá caminhando pouquinho a pouquinho, abrindo cada vez mais os nossos olhos, os olhos da nossa alma e dos nossos corações, e assim, que a gente possa estudar essa obra, reestudá-la e reestudá-la e reestudá-la ao longo da nossa jornada, né? Então, olha aí, já faixinha corrigida, agosto lilás, campanha de combate à violência contra a mulher, e esse é o Tavares aí nos dando toda a força e nos auxiliando em tudo possível. Muito obrigada, Tavares, e que alerta importantíssimo. Então, meninas, vamos fazer a nossa prece, que é de praxe, porque nós temos perguntinhas e um capítulo novo para começarmos hoje. Vamos lá? E hoje a prece é da nossa queridíssima Kátia. Por favor, Kátia. Então, vamos lá. Conectando-nos com nossos mentores, com os mentores do nosso programa, vamos solicitando a Jesus, nosso amado Mestre, a Deus, nosso Pai, proteção e amparo para o trabalho que vamos desenvolver. Vamos solicitando a bênção de Jesus sobre nós, abrindo nossos corações e mentes, para que possamos compartilhar nossa melhor energia, nossos melhores conhecimentos com todos aqueles que nos ouvem. Pedindo também a nosso Pai Celestial, permita que as nossas energias possam se difundir através de todo o nosso planeta. Que nossas melhores energias saiam daqui hoje e alcancem todos os lares onde haja dor, todos os doentes em seus lugares de doença, todos aqueles a quem acomete a guerra, a fome, a dor, a pobreza, a tristeza. Que nós possamos alcançar todos os governantes do nosso planeta e eles sejam imbuídos de energias pacificadoras, de energias fraternas, de energias apaziguadoras. Que nós possamos alcançar nossas cidades, nossos lares, que, enfim, possamos alcançar todos aqueles que sofrem. E dirigindo a nossa energia, a potência da nossa alma a eles, que eles possam receber o alento para suas dores, a força, a coragem, a fé, a esperança, a disponibilidade ao trabalho, e que nós possamos juntos soerguer o nosso planeta. Permite, Senhor, que o nosso coração se una aos corações do plano espiritual que trabalham incansavelmente para que a Terra se desenvolva e que nós possamos juntos colaborar e sermos agentes da mudança que queremos. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Kátia, pela prece, vibrações maravilhosas. Muito obrigada. Bom, então, vamos para as nossas perguntas, né? Nós recebemos, essa semana, quatro perguntas que vieram daqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Duas delas, a pergunta do Jeremias, daqui de São Paulo, e a pergunta da Juraci, de Magé, Rio de Janeiro, na verdade, dizem respeito a questões que nós ainda não abordamos no nosso estudo. Muitas vezes nós recebemos perguntas referentes a assuntos que já foram abordados há algumas semanas ou até meses,
mas a gente faz questão de tecer, ainda que seja um breve comentário. Mas nós vamos pedir a compreensão, então, do Jeremias e da Juraci, para que a gente possa segurar essas perguntas, guardá-las e abordá-las no momento oportuno, quando nós chegarmos nesses tópicos. Combinado assim, meninas? Melhor, né? Então, tá. Então, nós vamos passar para as outras duas. Vamos começar com a pergunta do Hélio Ricardo Alves, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O Hélio cita aqui uma frase e nos pede para explicá-la. A frase é a seguinte: não todos os vossos cálculos são quiméricos, nos falam bem do alto, da nossa falta de abrangência, de uma parte e do todo da criação. O Hélio não coloca aqui a fonte da onde ele tirou essa frase, mas nós supomos, até onde chega o nosso pequeno conhecimento, de que essa frase foi retirada de uma das obras psicografadas por João Nunes, pelo espírito de Miramês. E uma dessas obras, então, Miramês comenta as diferentes questões do livro dos Espíritos, né? Então, nós vamos tecer alguns comentários sobre isso e vamos pedir ao Hélio que, caso não se trate dessa questão, que ele nos retorne, então, e nos dê a fonte direitinho. E aqui a gente tem a colaboração do nosso amado Russo, né? Então, que está sempre conosco. Então, vamos lá. O que dentro do nosso entendimento, essa frase tenta nos ensinar, né? Então, vamos avaliá-las por parte primeiro. Ela começa assim: não todos os vossos cálculos são quiméricos. O que a gente pode entender disso? O entendimento é de que nem todos os nossos raciocínios, as nossas teorias, enquanto seres humanos encarnados nesse nosso estágio evolutivo, nem todos eles são fantasiosos, são ilusórios. Nós temos, sim, uma parte do nosso entendimento racional que tem muito valor, mas são raciocínios, são entendimentos ainda bastante limitados diante da visão estreita que nós temos do mundo, da vida, da relação do nosso mundo com a vida espiritual, né? Então, embora muitas das nossas ideias, então, tenham essa limitação, algumas delas ainda têm fundamento. Só que aí vamos continuar no raciocínio. A segunda parte da frase diz: nos falam, então, nem todos os vossos cálculos são quiméricos, nos falam bem alto da nossa falta de abrangência. Ou seja, nos falta uma visão muito ampla, uma visão mais ampla, tanto sob o ponto de vista intelectual, quanto sob o ponto de vista espiritual, né? Por isso, a gente não consegue compreender completamente a nossa realidade. Nós temos ideias, nós temos teorias que não são completamente verdadeiras, não condizem totalmente com a realidade, né? Porque nos falta ainda um entendimento, nos falta uma porção de entendimento intelectual e de evolução moral para que nós tenhamos condição de compreender a realidade na sua amplitude, né? Nós ainda vemos as coisas fragmentadas, a realidade em partes, em segmentos, né? Então, a gente não consegue ainda ter uma visão ampla e integrada da realidade da vida, né? E aí, continua a frase. Então, nos falam bem alto da nossa falta de abrangência de uma parte e do todo. E é isso. Então, nós tendemos a ver fragmentos, né,
e nós temos dificuldades de entender o nosso mundo, o universo, a realidade, inclusive temos dificuldade de entender Deus, como nós já conversamos aqui por algumas semanas, né? Devido a essa nossa limitação intelectual e moral e que nos faltam mesmo ainda condições de ter esse conhecimento, né? Então, mais uma vez, essa frase: não todos os vossos cálculos são quiméricos, nos falam bem alto da nossa falta de abrangência de uma parte e do todo. Então, isso quer dizer que, apesar de algumas das nossas ideias, enquanto seres humanos, nesse estágio evolutivo que nós estamos, terem valor, muitas das nossas ideias, teorias e entendimentos são limitados exatamente por nossa visão de mundo ser limitada, né? Então, é preciso que a gente tenha uma humildade, né, intelectual e espiritual, será que, se é que eu posso falar disso assim, né? Para que a gente possa compreender essa nossa limitação. Porque a compreensão da criação do universo, né, requer que a gente vá muito além dessas nossas limitações ainda das quais somos detentores, né? Então, para que a gente atinja esse estágio, é necessário que a gente evolua, é necessário que a gente amplie a nossa consciência, é necessário que a gente adquira não só um conhecimento, então, como eu já falei e repeti, um conhecimento, um amadurecimento intelectual, mas também um amadurecimento moral, e isso a gente vai adquirindo na medida em que a gente vai evoluindo, e sobre isso tem uma interface muito grande, não tem, meninas, com aquilo que a gente já falou do nosso próprio entendimento sobre Deus, e como a gente vai ver hoje também, né, sobre o próprio entendimento do princípio das coisas, né? Nossa, esse meu russito tá... É bem isso, né, Sonja? A primeira questão do capítulo hoje que nós vamos tratar é essa: podemos conhecer o princípio das coisas? Como foi aquela pergunta? Podemos conhecer a essência de Deus? E a resposta é taxativa: não, ponto. Não, não temos essa condição. Então, é isso mesmo, né? Nós temos que ter a humildade, realmente, como você falou, mas essa humildade não é para ficarmos esperando. A Elisete colocou uma coisa aí. Uhum. Não importa o tamanho do desafio ou o peso da dificuldade, Deus está presente, sustentando você em cada passo da sua vida. É isso, nós temos que ter essa certeza, né? Essa confiança. É esse o relacionamento com Deus que nós estamos tentando, nesse ponto da nossa caminhada, estabelecer um relacionamento de confiança, sabendo que mesmo que a gente não conheça a maior parte das coisas que existem no universo, nós só mesmo existe aquele orgulho da ciência. Nossa ciência está avançada, nós temos tanta tecnologia, nós temos esses telescópios fabulosos que já pegam lá não sei aonde. Aí o homem se acha dono do universo. E nós somos uma poeirinha que estamos tentando compreender, e aí está a beleza da evolução, que nos impulsiona, essa curiosidade que impulsionou desde os primitivos. É a curiosidade, a busca que impulsiona para você expandir isso que você falou, o conhecimento intelectual, o conhecimento moral, espiritual, enfim, a busca, né? O homem sempre busca, porque está no seu cerne, no seu ser. E aí
você quer abranger e quer conhecer tudo. Então, é isso que ele falou, né? Muitos cálculos são quiméricos e Uhum, temos uma falta de abrangência do todo. Nós uhum, temos uma mínima parte de conhecimento, não conseguimos nem chegar ainda, ou estamos engatinhando para chegar ainda em outros planetas aí e tentar saber como é que é. Será que estamos sozinhos nesse universo? Será que... Mas, por enquanto, ainda são hipóteses, hipóteses, embora a cabeça desses estudiosos todos, né, dos astrólogos, todos os cientistas, na verdade, são fabulosos para o nosso nível de conhecimento. Agora, quanto mais tem por aí? Vamos aguardar os próximos capítulos, não é verdade? é isso aí. Lembrando que essa nossa ciência está sempre cometendo erros também, né? Quantas e quantas teorias são tidas como certas em determinada época da nossa evolução, e aí, de repente, não é bem isso, é uma teoria cai por terra e outras se sobrepõem ou elas são modificadas, e assim a evolução vai acontecendo, né? Exatamente, faz parte dessa evolução, né? Porque as Aham, coisas caminham, elas se modificam. E uhum, assim tudo, tudo. Uma coisa ancora na outra e cresce. uhum. Aí parece que já sabe tudo. Não. Aí o que vem na frente ancora nesse conhecimento, busca estudar mais aquilo e cresce. É assim o conhecimento, o progresso e a expansão da consciência e da intelectualidade, não é verdade? Exatamente, exatamente. Eu queria só trazer um ponto. Às vezes a gente começa a estudar e a gente começa a é como se a gente estivesse se deparando com um paredão quando os espíritos falam para a gente: vocês ainda não conseguem conhecer. Isso ainda não é possível. Não há como vocês entenderem tudo, o princípio de tudo. E aí a gente fica se deparando com, mas então, será que vale a pena? Como é que é isso? Então, se eu não consigo saber, para que eu vou estudar se eu não consigo alcançar? Uhum. Eu acho que esse desânimo, esse entendimento passa pelas pessoas quando começam a receber essas respostas dos espíritos. Mas Uhum. só queria lembrar que não é para desanimar, não é para falar assim, vocês são tão pequenos que vocês não conseguem entender nada. Né? Então, que nem a gente fala para as crianças, quando você crescer, você vai entender. Quando você crescer, você vai saber, não é? É, A mesma coisa parece que estão falando para a gente. é verdade. E acho que não é momento da gente desistir, porque mesmo que a gente não consiga compreender a essência das coisas, que a gente não consiga entender Deus e olhar para Ele frente a frente, mas nós temos muitas coisas para aprender que vêm antes desse conhecimento do princípio de tudo. Como a Sandra estava falando, o conhecimento vai se ancorando naquilo já conhecido para poder crescer. E a gente tem muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente não tem a menor noção de como é que eles acontecem. E conforme a gente vai estudando os livros dos espíritos, a gente vai aclarando a nossa mente para uma porção de coisas que estão aí no nosso dia a dia, no nosso mundo, no nosso cotidiano, e nós não nos dávamos conta disso. Então, que ninguém desista, que ninguém se sinta, então não vale a pena, então não quero saber, então vou parar de estudar. Que ninguém se sinta assim, que se sinta, ao contrário, estimulado a conhecer aquilo que é possível, porque a partir de conhecer aquilo que é possível é que a gente vai abrir caminhos para conhecer aquilo que a gente ainda não conhece. Uhum. Maravilhoso. É isso aí. E nós damos a boa noite aqui, fazemos os nossos cumprimentos a Nilza Rodrigues. Tudo bem, Nilza? A Nilza vem lá de Manaus, não é? Se não me equivoco.
E a Elisete, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Que delícia tê-las conosco. Muito obrigada, viu? Vamos para mais uma pergunta? Pergunta da Linda Batista, do Rio de Janeiro. A Linda pergunta: a ideia do sagrado sempre esteve presente na humanidade, desde as noites do tempo. Podem traçar uma linha do tempo da evolução da ideia de Deus? Até a pergunta 1 do Livro dos Espíritos? Uhum. A gente, na verdade, já... É interessante, porque essa pergunta é recorrente, eu poderia dizer, né? A gente já teve algumas questões relacionadas a isso, mas vamos lá, já chegamos a comentar aí no início do nosso programa, né? Mas, Inclusive, se a pessoa voltar na playlist aí, nos primeiros programas, né? Você fez toda essa trajetória já desde os exilados de capela e tudo mais, né? Mas sim. dá para fazer um resuminho aqui rápido, porque está Uhum. bem ligado também com essa coisa da evolução que a gente acabou de falar, né, Sonja? Sim, sim. Quer dizer, sempre vamos ampliando a cada época, era, a cada momento de reencarnações, em cada raça, em cada tempo, vai havendo essa evolução do pensamento, que engloba também o pensamento religioso, que vai se modificando, que é totalmente diferente os primitivos, o pensamento ainda muito rudimentar, né, dos Uhum. selvagens, né? Vamos tomar o ponto de partida aí, né? Porque antes disso é aquela evolução compulsória mesmo, auxiliada pelos engenheiros siderais e tal, né? Mas a partir do momento em que começa realmente a inteligência a desabrochar, né? O raciocínio, a fala, enfim, a partir do primitivo, do selvagem. O próprio Livro dos Espíritos vai dizer que o sentimento de Deus é inato na criatura. Uhum. E é natural, porque o pai, o filho, ele sente a origem dele, né? Uhum. Somos todos filhos de Deus. Então, esse sentimento inato da divindade está em todos os povos, é o que os espíritos nos falam, né? Uhum. Não é Uhum. uma coisa que foi ensinada, mas é uma coisa que está. Agora, cada povo, cada raça vai fazer a sua adoração, a sua manifestação religiosa de acordo com o estágio evolutivo em que se encontra, da maneira que ele sente e que ele pode agir. Então, Uhum. a gente fez já essa trajetória, né? Desde a adoração daquelas coisas que eles não sabem explicar, né? Que tem Uhum. medo, como as coisas naturais, o raio, o trovão e assim por diante, que eram considerados deuses, né? Até vai havendo esse desenvolvimento, depois passa para a litografia, litolatria, que é litografia não, litolatria, que é a adoração das pedras, né, do mineral, e vai sucessivamente, né? Depois os vegetais, depois os animais, depois os homens, a gente tem a mitologia, os super-heróis, o paganismo com o politeísmo, com muitos deuses. Tudo isso é uma trajetória que demorou séculos seculorum. E estes homens são homens que vão reencarnando e vão
expandindo a sua inteligência, vão saindo da inconsciência e vão entrando na consciência. Quanto mais eu entro na consciência, mais eu vou tendo esse sentido da divindade dentro de mim, né? E aí, então, a coisa, ela progride, né? A adoração do homem mesmo como um Deus, né? E aí a gente tem as diversas maneiras de adorar o próprio Deus, que no início tinha um caráter antropomórfico, ou seja, de homem, né? Porque no monoteísmo eles adoravam um Deus, mas projetavam nesse Deus os seus próprios sentimentos e emoções. Então, era um Deus tirano, era um Deus que ficava com raiva, era um Deus que punia. Então, isso que aconteceu, e era o Deus de Moisés, da primeira revelação. Aí eu falo, nossa, mas né, então por que é a primeira revelação? Porque ela foi importante naquele momento. A gente tem que lembrar que aquele povo que saiu do Egito com Moisés, com 40 anos no deserto, até depois guerrear para adquirir lá as terras de Canaã, né? Então, eles eram tribos, tanto que eles foram divididos em 12 tribos. A vida deles era uma vida tribal, muito arraigada a tradições, a costumes, a letra. Então, era uma maneira rudimentar ainda de entender a divindade, né? Apesar de toda a sua fé. E depois vem Jesus como segunda revelação. Então, aí o conceito de Deus, ou a maneira de adorar a Deus, se modifica. Porque Jesus, a segunda revelação, ele veio nos mostrar um Deus que é Pai. E eu fiquei pensando nisso, porque Pai ainda é uma figura humana, não é? Exato. Olha como a gente tem necessidade de concretizar naquilo que a gente conhece. Deus era muito sábio e sabia que ele estava modificando o conceito de Deus, mas ainda não podia ser um conceito totalmente abstrato. Então, o pai era aquela figura protetora, amorosa, que provê. Então, era uma figura que se ama e que nos ama e que é amado. Então, Deus é pai, Deus é amor, né? Aí o Paulo e o João, Deus é amor. Aí o amor já fica uma coisa mais assim. E aí a gente vem na terceira revelação, que é a primeira questão que a nossa amiga Linda Batista pergunta, porque aí nós já temos um conceito cósmico, já não é mais uma pessoa, é o que é Deus. Mas para chegar até aqui, vejam que quando isso foi colocado por Kardec, no século XIX, deve ter sido, ou foi mesmo, um arraso, porque imagine isso, não é? Então, nós temos do século XIX até agora para amadurecer essas ideias que os espíritos colocaram. Ó, gente, vocês já não são mais criancinha, não. Chega. Agora tem que aumentar aqui a cabeça, o pensamento. Vamos amadurecer. Vocês já estão passados da adolescência. Agora já são mais adultos. Então, pensem como adultos. E aí, então, o conceito de Deus é inteligência suprema, causa primária. Então, nossa, como é que vai entender? Por isso que a gente estudou no primeiro capítulo, palavra por palavra, para entendendo isso daí. E aí a gente faz uma questão. Pronto, já sabemos tudo.
Já temos o conceito de Deus. Não é mais aquele primitivo, daqueles começos, tá. Agora ele é a inteligência. Mas será que esse é o que nós conseguimos chegar agora? Imagine o nosso pensamento religioso e a nossa inteligência se abrindo. Quanto mais a minha inteligência se abre, mais eu dou um passo a mais para entender a divindade. Tem muita coisa para a gente entender, né? Mas Jesus já nos deu o principal, agora temos o Consolador, e o principal a gente já sabe, é amor, né? Então, vamos nessa trajetória. Eu não sei se eu respondi a pergunta da nossa amiga, mas deixo para vocês aí continuarem. Eu acho que tá claríssimo. Tá claríssimo. E ainda assim a gente fala com facilidade, né? A base é o amor, né? Mas nossa, nós ainda temos que batalhar para vivenciarmos esse amor, né? Para tirarmos esse amor daqui do intelecto e trazer aqui para a nossa Porque vida. esse amor para a gente ainda, ele é concreto Ah, ainda, ah, né? Porque quando a gente fala em amor, ainda você pensa em emoção, em sentimento, em, às vezes, posse, em uma série de coisas que nós vivemos uns com os outros no nosso relacionamento. E essa palavra amor, ela se apequena, fica uma coisa ainda material quase aqui, né? uhum, E uhum. esse amor, precisamos estudar as epístolas, e a Kátia dá uma aula de amor que é maravilhosa, né? O amor que o Paulo trouxe, esse, que é o amor ágape, nós ainda não, nós ainda está na teoria para a gente. Eu acho que para a grandíssima maioria dos humanos aqui. Mas tudo bem, a teoria já chegou até nós. E chegou com Paulo de Tarso, chegou primeiro com Jesus, claro, e com Paulo de Tarso. Olha, são 2000 e tantos anos e nós estamos aqui amassando barro ainda, né? Então, mas é assim mesmo, né? Quer dizer, o tempo de Deus é diferente, a Kátia sempre fala isso, o tempo de Deus é diferente. Então, vamos, vamos limpando esse sentimento, essa virtude, esse amor já é uma virtude, porque está ligado à caridade, né? A Uhum, uma coisa muito maior. Então, uhum. devagar e sempre. Maravilhoso. Kátia? Eu acho que a Sandrinha já falou tudo. Não tenho mais nem como complementar. Maravilhosas. E isso tudo, Sandra, está diretamente relacionado também a isso que a gente vai começar a ver hoje, né? A forma como como você explicou, tem tudo a ver, né? E novamente aqui a gente encontra no livro dos Espíritos, pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Ponto. Não, Aprendi. não tem. Bom, o resto depois a gente continua. Quem fala isso é Haroldo Dutra. Haroldo Dutra. Os espíritas, vão ler o livro dos espíritos, ele é assim: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem, tudo reto. Então, ele mesmo, eu tô plagiando ele, porque ele tem umas tiradas, né? E aí ele fala: tem que ser assim. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Bom, não está na hora. Então é isso, né? Não temos Exatamente. ainda essa capacidade, é o que nós falamos até agora, realmente, né? Vamos ter calma e sempre estar atentos a tudo que vem, né? Porque as coisas vêm, elas vão se completando. E os espíritos disseram muitas coisas
aqui na codificação do Kardec, e o André Luiz também nos trouxe muita coisa para a gente entender. O livro dele é bem difícil, Evolução em Dois Mundos, mas precisa ser estudado com seriedade, com calma, mas o André Luiz ele vai falar exatamente nesse livro, Evolução em Dois Mundos, dessa trajetória do espírito, desde que ele, do princípio inteligente, que é o capítulo seguinte, que foi as perguntas seguintes, que começaram a aparecer a vida aqui na Terra, e como essa trajetória vai progredindo em dois mundos, porque ora eu estou aqui e ora eu estou lá, ora eu estou aqui e ora eu estou lá. Então, ele vai contando, é difícil, mas é muito interessante da gente perceber como as coisas foram feitas desde a ameba, né? O monocelular, né? Unicelular. Né? E ele vai explicando como é que as coisas vão aparecendo, aparece alguma coisa naquele organismo que permite que ele faça alguma coisa, mais para frente aquele organismo adquire um outro mecanismo que lhe permite mais coisas, até chegar no homem. Esse homem treinou todos esses mecanismos nos reinos inferiores. Como é que funciona toda essa coisa. Então, é uma coisa para quando a gente estiver bem mais maduro, a gente estuda o Evolução em Dois Mundos. Maravilhoso. Já fica aí a dica, né, Tavares? Não? Esse daí já é pós-graduação. Pós-graduação. Eu quero ser aluna dessa pós-graduação aí. Eu também. Precisamos chamar o Haroldo Dutra. Ai, ai. Então, só para complementar aqui a resposta que os espíritos nos dão, né? Não, o homem não pode conhecer o princípio de todas as coisas ainda, né? Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Mas algum dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas, né, penetrará, será do conhecimento do homem, né? E algum dia, né, na existência. E a resposta é: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Já ouvimos isso, né? Como a Sandra bem falou e repetiu, né? Não temos ainda condições, é necessário que a nossa evolução aconteça, e não se trata somente de evolução intelectual, né? Mas evolução moral, né? Que as duas coisas têm que acontecer paralelamente, né? Em situações ideais. Não é, Kátia? Ai, desculpa, demorei para achar o microfone aqui. Sim, na medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se desenvolvendo em inteligência, em sentimentos, e vai se desenvolvendo moralmente, espiritualmente. Então, vamos ser capazes de somar ao que nós já temos, ao que nós já somos, alguns predicados que nos diferenciam. Então, essas diferenças, isso que a gente soma a quem nós somos, permite que a gente entenda, que a gente vislumbre, que a gente perceba outras coisas além daquilo que a gente percebe. Então, é como se nós estivéssemos... Um paralelo para nós entendermos bem isso é quando a gente está na escola.
Na escola, nos primeiros anos, a gente vai aprender a junção das letras, a junção das palavras, as continhas simples de números somados, subtraídos, multiplicados, divididos. A gente vai aprender um básico que vai ser o pilar, o sustentáculo para que a gente possa vir a aprender outras coisas. A partir de juntar palavras, a gente vai formar frases e aprender a expressar ideias. Quando a gente vai fazendo as continhas mais simples, se nós vamos juntando as continhas, a gente vai montando equações. E a partir daí a gente vai crescendo em capacidade de cálculo, capacidade de explorar as ideias e a interpretação das ideias. Então, nós vamos sendo capazes de conhecer melhor o mundo e de expressar com mais nitidez aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que trazemos em nós. Então, a mesma coisa acontece com a evolução do nosso espírito. Quanto mais nós evoluímos em capacidade de percepção do mundo espiritual, capacidade de captação das energias, nós vamos conseguindo perceber coisas que hoje não somos capazes. Hoje elas não fazem sentido para nós. Mas quando nós aprendemos um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos, principalmente, as coisas que nós vamos começar a perceber começam a fazer sentido para nós e começam a somar no nosso desenvolvimento. E aí a gente vai compreendendo muitas outras coisas que hoje não compreendemos. Não sei se eu falei a mesma coisa ou consegui dar uma andada na situação. Agora, o exemplo foi bem explícito. Exemplo sempre é bom, né? É verdade. Agora, é importante que a gente entenda também, né, que juntamente com essa aquisição de conhecimento, né, é necessário que a gente desenvolva também o nosso senso de responsabilidade, né? Que também, de muitas maneiras, está atrelado à nossa evolução moral, né? Então, fazendo aqui um paralelo, um exemplo aqui muito primário meu, digamos que já aprendemos a escrever, já aprendemos a elaborar frases e interpretar frases, né? Como é que eu vou utilizar essas frases que eu aprendi a montar, né? Será que eu vou utilizar a minha linguagem, utilizar o meu aprendizado, também respeitando, auxiliando, né, a tudo e a todos o mundo, ou eu vou usar isso de uma maneira destrutiva, de uma maneira egóica, sem me importar com o outro, sem enxergar o outro, né? Isso não tem uma relação com o desenvolvimento a noção de responsabilidade? Eu entendo que a evolução só se dá quando a gente consegue desenvolver as duas asas, como a gente fala, né? Que a gente costuma falar. A asa do saber, da inteligência, e a asa dos sentimentos, da moral. Então, a gente precisa dessas duas asas combinadas para poder fazer essas percepções acontecerem. Porque quanto mais a gente desenvolve o intelecto e fica atrasado em moralidade, a gente vai fazer exatamente isso que a Sonja falou, vai usar mal, vai usar a inteligência para satisfazer os seus desejos pessoais e não ao universo, não vai entregar esse dom ao universo, você vai tentar fazer para você. E isso vai atrasando, vai contendo você no desenvolvimento do espírito. Um espírito que desenvolve só a inteligência e não desenvolve a moralidade, não caminha.
ele fica estacionado. E, no mais das vezes, ele utiliza a inteligência para fazer coisas inadequadas, não é? E a gente está vendo que o umbral e as sombras estão cheios de pessoas assim. Então, eu acredito, Altamente inteligentes, né? Desculpa interromper. sim, capazes de usar as energias do mundo espiritual de forma a satisfazer paixões pessoais, paixões inferiores, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que a evolução só se complete quando você desenvolve os dois lados. Por isso, as encarnações vêm trazendo para nós possibilidades as mais diversas. Se numa encarnação eu desenvolvi a parte intelectual uma porção, andei muito, mas fiquei para trás na parte moral, eu vou ter uma encarnação que vai necessitar que eu desenvolva a parte moral, que vai dar um breque nas questões da inteligência para que eu desenvolva a parte moral, a parte ética, a parte dos sentimentos, que eu eleve o meu espírito nessa segunda asa, para que eu possa voar. Porque senão eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado. E água parada sempre cria lodo, cria bactérias nocivas. Então, a gente precisa fazer o movimento da vida acontecer a nosso favor, a favor da nossa evolução. Mas existe um outro lado dessa moeda também, né? Porque frequentemente a gente encontra pessoas que têm um senso moral, que têm uma visão da vida, uma sabedoria tão imensa, embora sejam restritas em termos não de capacidade intelectual, ou às vezes até, né, por alguma razão, até o corpo físico não corresponde à sabedoria daquele espírito, né? Mas que, por N razões que não nos cabe aqui nem ousar colocar, né? Tem determinadas restrições intelectuais, vamos dizer assim, né? Ou seja, de acesso, mas tem esse outro lado moral muito aprimorado, não é? Sim, eu acredito que quando as pessoas têm sabedoria de vida, não necessariamente ela vai ter instrução, a gente está cansado de conhecer, não? Pessoas Isso. que às vezes não sabem ler e escrever, mas que são de uma pureza, de uma sabedoria de vida, que nos ensinam coisas que estão lá para frente. Então, nós sabemos que a situação daquela encarnação, a instrução lhe foi negada. Mas a grandeza do seu espírito está lá, está posta, né? Então, não acredito que essa sabedoria de vida tenha vindo isolada de algum conhecimento intelectual. Acredito que naquela encarnação ela teve missão de ensinar as pessoas, de mostrar para as pessoas, de contaminar as pessoas com essa sabedoria de vida, com essa pureza de alma. E eu acredito que cada coisa está no seu lugar exatamente como tem que estar. Eu não entendo que Deus tenha se enganado com alguma coisa em relação a nós. Então, eu acredito que essa beleza toda não está sozinha. Eu não entendo o desenvolvimento moral absolutamente desprovido do desenvolvimento intelectual, como acontece no desenvolvimento intelectual, que pode acontecer totalmente desprovido do desenvolvimento moral. Muito interessante essa perspectiva. É uma perspectiva minha, né? Não tenho... assim, perspectiva minha a partir da minha experiência de vida mesmo, do contato com as pessoas, do entendimento que a gente tem de mundo, das coisas que eu já li. André Luiz também dá algumas ideias a respeito disso nos seus livros, nas histórias que ele conta. Né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. A gente pode não conhecer
tudo, não saber tudo, não saber, assim, magicamente fazer conta de seno e cosseno. Eu acho que, cá para mim, a gente fala que um espírito puro conhece tudo, né? Mas eu acho que eu vou demorar muito para conseguir aprender essas coisas. Fazer conta de seno e cosseno, fazer esses engenheiros do astral que fazem esses cálculos maravilhosos e montam, desenham o nosso universo, criam o nosso universo absolutamente sincrônico. Para mim, eu acho que para eu chegar lá, gente, não sei, eu não vejo o fim da estrada, não vejo uma luz no fim do túnel. É porque nós estamos na base da escala espírita. Então, É, para chegar no cume da escala espírita, ultrapassar, vai demorar, Kátia. Mas sim. a gente sabe que vamos chegar, porque é do projeto de Deus. Então, quando a gente chega lá, a gente vai saber seno e cosseno. E que a gente saiba utilizá-la bem, né? Sim. Nessa conversa, eu até estava dando uma procurada aqui para ver o texto no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele Aham. fala sobre essa questão evolutiva da, da, da moral do sentimento, né? Ele vai dizer aqui que qualquer coisa que o homem faça, ele não consegue sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações. Olha que coisa bonita, gente. Germe, nós temos em germe, em potência, como a gente sabe, né? Esse atributo de Deus que é o amor, que é a inteligência, que é, né, todas essa moral, né? Tudo, nós temos em germe. E ele diz aqui que esse germe se desenvolve e se engrandece com a moralidade e a inteligência. Então, o amor, ele engrandece, ele se desenvolve com a moralidade e com a inteligência, mesmo que comprimido pelo egoísmo. Olha que interessante, né? E ele faz aquela escala aqui, né? Que ele diz: no início, o homem só tem instintos. É o início, é o selvagem, é o animalizado, que nós ainda trazemos, Kátia, por isso que é difícil, a gente ainda tem esses resquícios da animalidade, né? Porque nós estamos mais perto do início do que do nosso objetivo ainda, né? Então, ele fala, o homem tem instintos, mais avançado ele tem sensações. Nós vivemos nas sensações. O homem necessita sensação, várias, emoção. Nós estamos nas emoções ainda. Mais instruído, aí vai a intelectualidade também, o desenvolvimento do intelecto, né? Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. Então, o sentimento ele está acima, né? E o ponto delicado do sentimento é o amor, mas não o amor vulgar. Não esse amor que a gente falou agora mesmo, que é esse que a gente confunde com emoção, com sensação e tal. Eu acho que tem tudo junto ainda misturado, alguns mais primitivos, outros mais evoluídos, outros já conseguem, mas estamos num estágio ainda em que estas coisas, porque todo progresso, ele tem uma mescla, né? É igual ao mundo de transição. Quer dizer, não é uma coisa, passo desse para esse. É uma Como se coisa que tivesse um muro, vai. uma faixa divisória, né? Não,
uma Não linha tem. divisória. Vai depurando, você nem percebe, de repente, que você passou de um estágio para o outro, né? Aham. Então, eu achei, eu estava vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo essas ideias e ele está trazendo mesmo. Isso que a Kátia falou, a gente tem que ter as duas asas, né? Da sabedoria e do amor, mas existe uma gama de, de características dessas duas asas que vão desde as mais negativas até as mais superiores. Uhum. Então, por exemplo, um ciúme é um atributo, é uma característica negativa do amor. Porque Uhum. você tem ciúme porque você ama do seu jeito. Você ama, aí você tem ciúme, né? O Uhum. apego é uma característica também inferior. E aí você vai degradando, vai filtrando, vai melhorando. Então, para atingir a asa desse amor e dessa sabedoria, é como a Kátia falou, né? Lá em cima, só. Mas é treino, tem que passar pelos estágios, Uhum. né? Uhum. Acho E que é é muito isso. interessante essa questão, porque de passarmos, né, do instinto para as emoções e sensações e assim sucessivamente, né? E quantos de nós vive muitas vezes a vida em busca de emoções, emoções, emoções incessantemente, né? Se não tiver um final de semana, se a vida não for cheia de emoções, né? A pessoa não acha que não está vivendo, né? É incapaz de se recolher no seu silêncio, né? No seu deserto, entre aspas, íntimo ali, né? Para ter uma conexão mais profunda consigo, com Deus, com esse amor que reside dentro de cada um de nós, né? E Mais uma precisa. vez eu lembro Maria Madalena com isso daí, né? Que ela Uhum, tinha sede de amor. Então, ela tinha todas as emoções que ela uhum, pôde viver, os amores, ela conta que ela pôde ter. Então, é uma coisa tão assim. Então, você quer ter todas essas emoções, você se lança a todas as buscas, mas quando acaba aquilo, você está pobre, você fala, não, eu quero mais. Sabe uhum, aquela água da Samaritana? Jesus uhum, falou: olha, você toma essa água, você vai querer mais, você vai ficar com sede já já. Né? uhum, Toma a minha que você não sente mais sede. Então é isso. Por mais coisas que você faça para satisfazer os seus desejos, essas emoções, essa adrenalina, não, eu quero aventura, eu quero viagem, eu não sei o quê, senão a vida não tem graça, não tem, né? Aí faz tudo isso, aí acabou, e agora? O que que eu quero? Eu quero mais, eu quero outra, agora eu quero pegar um foguete e ir para, né, para não sei aonde agora, porque aqui já não me satisfaz mais essas emoções. uhum, Então, é isso, não acaba, porque uhum, são desejos. uhum, Então, é esse amor, essa transformação paulatina daquilo que é importante, né? Daquilo que te satisfaz, que você não deseja mais nada. Por isso uhum, que esse caboclo, às vezes, como a Kátia falou, né, de um lugar bem retirado, ele está satisfeito, ele vive com otimismo. Eu não digo todos, não. Eu estou falando que existe essa sabedoria de amar a natureza, de se entregar, de estar ali. A sabedoria da vida, quer dizer, o que a vida me dá é isso, é o que me satisfaz. A única coisa que satisfaz é amar a Deus. Não tem jeito, não tem outra, não tem. uhum, uhum. Maravilhoso. Quer acrescentar alguma coisa, Kátia? Não? Ela está ligando o som.
Eu não consigo ligar o seu. Já já ela consegue. Já já ela consegue. E aí nós temos a pergunta seguinte, né? Ah, conseguiu. Consegui. Não, não tenho nada para acrescentar, não. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns segredos da natureza? A resposta que os espíritos nos dão. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então há tempo para tudo, né? Há tempo de nós conhecermos pouquinho a pouquinho, na medida em que temos condições, né? E eu acho interessante esse comentário que vem logo abaixo, essa pergunta. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas. E a cada dia que passa, mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o orgulho. Então, aqui tem algumas palavras-chave, né, que acho que a Sandra, inclusive, já comentou, né? Então, se a gente não prestar atenção, a gente vai acumulando conhecimentos intelectuais, né? E isso vai nos dando uma falsa sensação de poder, né? Existem, inclusive, algumas frases, né, dentro do mundo corporativo que enfatizam muito isso, né? Conhecer é poder, relacionam muito isso, né? O conhecimento, o domínio técnico, te dá poder, né? Então, como é fácil a gente se equivocar com isso e se deixar levar pelo orgulho e por essa falsa sensação de sermos autossuficientes, né? E de que a gente não precisa de mais nada, porque só o conhecimento intelectual basta, e como se isso fosse tudo, né? E a gente fala, né? Ouve e fala, não, conhecimento, as pessoas podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento, né? Não deixa de ser verdade isso, mas só esse conhecimento não é suficiente, né? Para uma vida plena, para uma vida que realmente vale a pena, né? Parafraseando aqui um professor de filosofia, né? Então é necessário que a gente associe esse conhecimento, né, com essa evolução moral, e novamente é o tema que bate aqui, não é, meninas? Verdade, né? Essa questão de que ele coloca aqui, a ciência, claro, é importantíssima, né? E como a espiritualidade ajuda a que ela se desenvolva, né? Porque esses espíritos que vêm nossa, tantos espíritos que descobrem tantas coisas, que têm que dão esse impulso. O conhecimento é necessário, é fabuloso, né? Mas o que é a tristeza aqui é essa coisa do orgulho, né? Porque aí você acha que a ciência é o que aconteceu com vários segmentos aí, né? E especialmente escarnecem da, do espiritismo, por exemplo, do espiritualismo, das doutrinas espiritualistas, né? Porque eles só aceitam o que a ciência prova
e fica na materialidade só, né? Então, é muito interessante, no próprio Livro dos Espíritos, e você já tocou isso em programas anteriores, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala sobre essa questão de sistemas, sistemas sobre sistemas, né? E ele diz que muitos são contrários ao espiritismo e às doutrinas espiritualistas, zombam, escarnecem, porque as leis que eles conhecem, os cientistas, são leis físicas, que não se coadunam com as leis espirituais. Então, Kardec aqui vai dizer que eles, pelo menos, deveriam dar o benefício da dúvida. Se eles não conhecem, como que eles são taxativos que isso não existe? Então, né, fica uma coisa muito fria, não, porque só existe aquilo que é provado e que eu sou PhD não sei do que, então é assim, e não aceitam mais nada. Então, eles fazem, eu achei interessante que ele fala que acumula sistemas sobre sistemas, porque imagine só, né? Se desde lá de trás, que Giordano Bruno queria provar a questão do sistema heliocêntrico, né? Que a Terra não era o centro. E ele foi queimado por causa disso, né? Galileu quase foi também. E aí, nessa introdução aqui do Livro dos Espíritos, ele fala que mesmo aqueles inventores, aqueles descobridores que se trouxeram novidades, porque existe uma resistência muito grande para o novo, né? E as pessoas que se julgam muito sábias, elas escarnecem. Isso daí não vai servir para nada. Então, eu estava vendo o exemplo que ele deu aqui, que sobre Benjamin Franklin, que foi espezinhado quando ele fez a teoria dele sobre o para-raios. E os cientistas da época disseram que isso daí é uma bobagem, né? E depois se provou que não. E ele dá outros exemplos de sábios aí, de cientistas, de pessoas que descobriram coisas e que no início foram zombadas, né? Então, tudo tem o seu tempo de maturação, e eu acho que as pessoas não podem, principalmente se não conhecem, como é o caso do espiritismo, né? Da doutrina espírita. Kardec sempre falou muito isso, né? Assim, olha, se você me apresentar uma coisa melhor, porque uma coisa é você atirar pedra, né? Agora, construir é outra diferente, você tem que me mostrar isso daí. Então, é isso, tem coisas que não dão para saber, né? Não dá para penetrar no mistério agora, né? Mas vamos estudando, vamos pesquisando. Eu acho interessante porque hoje a gente já tem muitos cientistas e universidades e trabalhos, artigos que percorrem o mundo científico falando sobre as leis espirituais e tratando né, com respeito. Então, eu acho que está havendo uma grande abertura e precisa haver, porque isso é progresso, né? É progresso do nosso planeta. Está havendo uma coisa que antes era inimaginável, que era uma coisa que descartável totalmente. Hoje, muitos aceitam, estudam esses próprios livros do André Luiz, que já no início do século XX, né, na metade do século XX, trouxeram coisas científicas
que estão sendo agora já de algum tempo, descobertas, e ele já falava disso antes. Então, Sim. aí tem pessoas estudando André Luiz nos seus trabalhos científicos, artigos científicos. Então, é um progresso, é um caminho, é um passo, né? Um pequeno passo para a humanidade. Como é que ele fala? Um pequeno passo para o mundo, mas um grande passo para a humanidade. Para a É humanidade. o Louis Armstrong que falou, né? Mas eu não me lembro a É. frase inteira. É isso aí. É interessante mesmo isso, porque essa abertura, né? E essa abertura no olhar, né? Mas que está embasada por essa conjunção, né? Da espiritualidade com a ciência, nem sempre vem carregando aí o título de religião, né? Ciência e religião, né? Mas o título, na verdade, é o de menos, eu penso pelo menos, né? Eu acho que é esse entendimento, essa compreensão um pouco mais ampla e vendo as coisas de uma maneira indissociável é o que faz a diferença, né? Porque, no final das contas, é isso, a gente não tem como dissociar, nós dissociamos a ciência da matéria versus a religião ou as coisas do espírito, exatamente por nossas deficiências de entendimento, né? Mas está sem áudio, Sandra. Posso falar uma coisa? Sim, claro. Eu queria salientar que essas perguntas que Kardec fez, ele fez no século XIX. 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, a gente precisa comparar um pouquinho o que tinha de ciência em 1857. O que nós temos hoje de ciência? O que é isso que está acontecendo agora conosco? Cada uma de nós está na sua casa e nós estamos conversando com pessoas em os lugares mais diversos do planeta. E essas pessoas vão nos ver daqui a pouco, no futuro. Então, eu fico pensando que esse adiantamento, o que a ciência pode nos mostrar, foi acontecendo de acordo com a nossa capacidade de assimilar. Vejam que, para nós, para minha geração, vou falar a minha geração, aprender a lidar com o celular, aprender a lidar com o computador, aprender a fazer isso que nós estamos fazendo foi um passo além. E eu precisei da ajuda dos meus filhos, dos que vieram depois, para poder aprender a fazer esse exercício. Então, é muito relativo tudo isso. Quando a gente vê essa resposta que eles dão, vocês só vão poder conhecer poucas coisas e vão só conhecendo a partir do adiantamento de vocês. Muita coisa que vocês vão conhecer, que vocês vão achar que conhece, não vai ser verdade. Só vão descobrir depois que o que vocês achavam que era verdade não era. Então, é isso que vem acontecendo conosco. E de lá, do tempo que foi feita essa pergunta para hoje, muita coisa mudou. Mas nós continuamos tendo um limite. Nós continuamos tendo um limite se ampliou bastante, mas ainda temos esse limite. Por quê? Porque ainda não somos perfeitos, ainda não chegamos lá. Ainda não podemos fazer seno e cosseno com o pé nas costas. Né? Então, a gente tem muita coisa para progredir ainda, e muita coisa que nós vamos descobrir ainda, que talvez o universo, o mundo descubra enquanto a gente está nessa encarnação, ou coisas que a gente vá só perceber quando estivermos do lado de lá. Mas, com certeza, os limites vão sendo ampliados de acordo com o tempo que vai passando, não é? Então, é só a gente dar
prestar atenção no que era a ciência quando Kardec fez essa pergunta e no que é a ciência hoje. Para a gente ver que nada está estanque, nada está parado. Tudo é movimento, tudo é crescimento e as coisas estão acontecendo. Por mais que a gente não consiga saber tudo, mas a gente sabe hoje o que é necessário para a nossa evolução hoje, a partir daqui. E é isso que nós temos que entender e acalmar o nosso orgulho, acalmar a nossa vaidade, acalmar nosso egoísmo, de que as coisas têm um tempo para acontecer e que elas vão acontecer no seu tempo, quer nós queiramos, quer não. Então, essa serenidade dá para a gente tranquilidade para poder aprender o que está acontecendo no momento, para poder viver o presente como se fosse realmente um presente. Viver cada dia como se ele fosse um grande presente de Deus para nós. E entender que a cada dia, basta o seu mal. E não ficarmos querendo saber coisas que muitas vezes não vão fazer nem diferença para o nosso dia a dia. Não vão me tornar uma pessoa melhor. Mas essa consciência de que, né, não vai nos tornar uma pessoa melhor, isso é muito profundo e nem todo mundo tem essa consciência, porque infelizmente o desejo não, eu quero saber para conquistar mais e mais e mais e para ter, e aí bate naquele orgulho, né, que o próprio texto está dizendo, e é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente não reflete, a gente acha que as conquistas dentro da ciência que a gente faz, né, são vindas daqui, nós criamos aqui enquanto encarnados, quando na verdade não, isso tudo já está criado, já foi criado há muito tempo, já foi criado no mundo espiritual, nós aqui somente estamos desvendando um tiquitico do que quer que seja, daquilo que já existe, daquilo que já foi feito, daquilo que está muito claro para quem está acima de nós e que para a gente uma descoberta desse aqui, a gente acha que, nossa, né, somos o ó do Borogodó, digamos assim, né? Então, assim, há aí essa necessidade sempre, né, de estarmos atentos à humildade, né, e a essa consciência de que a gente está evoluindo de fato, o tempo corre, as coisas melhoram, as coisas evoluem, ainda que num momento, dentro da nossa visão, tudo pareça um caos, tudo pareça um desastre. Quantas vezes a gente não ouve, né? Na minha época de infância, ou na época dos nossos pais, dos avós, na época tal, era tudo tão mais tranquilo. Eu não acredito nisso, eu acho que nós estamos melhorando, né? Melhorando muito, muito, como a Kátia disse, né? Mas... Posso falar? Não, você já acabou? Por favor. Eu acho que a gente acaba conhecendo mais coisas, aprendendo mais coisas com o tempo, com a vivência, com o desenvolvimento da ciência, mas nós temos que lembrar que sempre tem algo a mais além para aprender. E quando a gente pensa isso, o ideal é que nós acalmemos essa nossa necessidade de saber mais, de querer conhecer. Eu sei mais que os outros, então eu vou... Por que no meio corporativo se quer conhecer? Para poder dominar. Uhum. Eu conheço mais, eu vou ganhar mais, eu vou me sobrepor ao outro. E, na verdade, não é para isso o conhecimento. Conhecimento é para que eu abra horizontes novos para a minha alma. Uhum. E isso é ideal, né? Quanto mais a gente usar errado essa necessidade de crescer, mais tempo a gente vai ficar retido no processo do desenvolvimento do espírito. Uhum. Então, é muito importante lembrarmos que as coisas vão acontecer.
que eu vou tomar pé de outras coisas, que eu preciso. É legal eu me atualizar em algumas coisas, é legal eu conhecer, mas não para os motivos que a gente costuma pensar. Quanto mais eu conhecer, mais eu vou conseguir ser mais. Como é que é? Como a gente sobe de cargo, promovido. Vou deixando os colegas para trás. Eu quero aquela promoção, então vou fazer isso, você aquilo, fazer aquilo outro. E, na verdade, a gente precisa entender que esses conhecimentos, esses avanços, têm que ser compactuados entre espiritualidade e inteligência, sabedoria e amor. E se eu desenvolvo uma coisa só, eu fico capenga. Exato. Então, em todos os processos, em todas as situações da minha vida, isso vale. Não é? Exato. Sandra, tem algum complemento? Não, eu acho que é isso mesmo, né? A ciência é importante, uma reveladora também, né? A gente sabe que é através dela que as coisas também, os espíritos vão permitindo conhecer coisas, e, e é isso, ela deve servir para o bem comum, e ainda, como a Kátia falou, né? Ainda serve para a dominação, para se impor um país sobre o outro, uma pessoa sobre a outra. A gente tem que mudar essa perspectiva e usar como seria bom, né? Se todos usassem aquilo que tem para o positivo, para o bem do outro. Eu escutava esses dias alguém dizer que sempre que um ganha é porque o outro está perdendo. Porque sempre alguém vai, vai, vai se dar bem em cima do outro que está dando, que vai passar por cima do outro. Essa é a nossa lógica de vida, né? Tem sido. Agora, se invertesse isso, né? Se eu quero estar bem e eu quero que o outro esteja bem também. Então, vamos fazer coisas que... Isso daí já é o quê? O paraíso, pronto. A gente tem que aprender a fazer isso. Tem que aprender, né? Exato, exato. Nosso tempo está esgotando, mas só queria passar por esta última pergunta hoje. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, pode. Pode haver comunicações de uma ordem mais elevada, e ocorrem, evidentemente, né? Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Então, não é só a ciência daqui feita pelos homens, né, que se basta, né? A comunicação com o mundo espiritual sempre existiu, sempre existirá, está no princípio de tudo, né? Eu acho que eles estão ligados conosco diretos, com a humanidade. É o Cristo governando, né? E os nossos benfeitores, os prepostos, auxiliando aqui, ali, acolá, né? Introduzindo ideias e auxiliando, porque existe o livre-arbítrio, tudo bem, mas eles aconselham, eles inspiram, e se for alguma coisa realmente útil, como foi dito aqui, certamente alguém vai captar isso e vai usar e vai fazer. Então, porque, na verdade,
tudo é controlado por Deus, gente, não tem jeito, né? Então, não é que a ciência também é, de certa forma, né? Vai sendo permitido que as coisas vão aparecendo, vão sendo conhecidas, né? Jesus disse: nada há de oculto que não vá ser revelado, mas no seu tempo, né? Então as coisas elas vão acontecendo e isso é importante mesmo, né? Estamos todos ligados à espiritualidade. O resto é matéria, é meio, não fim. E a espiritualidade controla também os caminhos, né? Equivocados, né? Dá um jeito de dar aquela paradinha no ser humano quando a gente está tomando caminhos equivocados, né? Eu nunca me esqueço, não faz muito tempo, né? Vocês lembram daquela bomba que foi eu não me lembro agora se foi na Coreia do Norte, Coreia do Sul, enfim. E foi lançado e ele simplesmente desapareceu no meio do oceano. Ninguém sabe o que aconteceu. Vocês lembram disso? Foi recente. Desapareceu. Assim. Não caiu no mar, não explodiu em nenhum lugar, como se tivesse desintegrado, né? Como explicar isso, né? Para falar um exemplo minúsculo, né? Perto de tantas coisas que nos acontecem que a gente sequer consegue perceber, né? Eu me lembro aqui de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos interferem na vida do homem encarnado. E aí a resposta é muito mais do que imaginais. E aí a gente... Oi? Às vezes eles até vos dirigem. Nos dirigem, Então, a gente... essa comunicação, ela está implícita na nossa vida, porque não existe só matéria. Existe o plano espiritual acontecendo junto conosco, né? Quando a gente estuda um pouquinho de física quântica, a gente vai ver que tem dos vários níveis de realidade, né? Então, o plano espiritual tá convivendo conosco em outro nível de realidade, mas no mesmo espaço. E a gente sabe que a lei de sintonia, a lei da sincronicidade, tudo isso vai fazendo com que essa interferência e essa relação matéria, tempo material, espaço material e espaço espiritual, essa relação é contínua e depende muito de quem nós somos, do que queremos, do que fazemos, do que pensamos, de que energias nós emitimos. Então, como Deus controla isso, esse pensamento me acalma tanto, gente. Saber que Deus controla tudo. Como a gente ouve vulgarmente, Jesus está no leme dessa nave, não é? Que a gente escuta. Mas dá uma calma tão grande, porque se a gente não acreditasse que há um plano, há alguma coisa programada espiritualmente para a gente estar vivendo essa confusão que a gente está vivendo, era para desnortear todo mundo, deixar meio mundo doido mesmo. Mas como nós temos essa ideia, acho que tatuada no nosso coração, de que Deus cuida de nós, que Deus está no leme dessa nave, aí a gente fica mais calma e vai fazendo aquilo que nós podemos fazer no nosso cotidiano, à nossa volta, buscando melhorar a sintonia, melhorar as energias à nossa volta, fazendo o nosso pequeno, que Deus cuida do grande. Então, eu entendo que essa comunicação e
essa bênção que a gente recebe de poder ter essas intuições, de poder ter essa calma no nosso coração, de poder renovar a nossa fé todos os dias. Isso é bênção. Isso é bênção que a gente precisa aprender a valorizar e a multiplicar dentro do nosso dia a dia. Então, só para acrescentar nisso que a Sandra falou, que já tinha dito tudo, mas então eu sei que o tempo está esgotado, então vamos parar por aqui. Exato, infelizmente já acabou e temos que ir encerrando. Agradecemos novamente a Elisete, a Nilza, e ela confirmou, sim, ela é de Manaus. Seja sempre, vou repetir sempre, viu, Nilza? Seja sempre bem-vinda. É uma delícia tê-la aqui, viu? Obrigada pela boa noite, obrigada por estarem conosco. Meninas, vocês são demais. Muito, muito obrigada por mais este encontro. Ai, nossa, quase que eu espirrei. Perdão. Obrigada por mais esta noite, esse estudo delicioso. Obrigada por compartilharem tantos ensinamentos, tantas reflexões com tanta amorosidade. Muito, muito obrigada. Suas palavras finais e aí nós teremos a prece da nossa querida Sandra. Kátia? Eu queria agradecer vocês duas por esses ensinamentos, por essa noite tão gostosa. E que Deus abençoe a todos nós e nós tenhamos uma semana cheia de luz e paz. Que o nosso coração esteja aberto para os novos ensinamentos na próxima quinta. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir no futuro. Que delícia. Sandra, querida. Eu quero deixar minha gratidão também, né? Como é bom a gente movimentar aqui o nosso raciocínio, a nossa reflexão, buscando essas coisas tão bonitas e importantes que o Kardec trouxe para a gente. Então, eu quero agradecer a presença das nossas amigas aqui, que estiveram juntos, os que estarão, as perguntas, e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Que tenhamos todos uma semana iluminada. E, Sandra, a prece com você. Por favor. Senhor Jesus, nós estamos aqui encerrando esse momento de confraternização, de aprendizado. Nós estamos aqui gratos a você, Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos importantes para a nossa caminhada. Você que nos ensinou a conviver, a respeitar, a ter compaixão. E ainda assim, mestre, nós claudicamos. Ainda assim, mestre, nós permitimos que os nossos atributos inferiores passem na frente daquilo que queremos ser. Mas estamos aqui juntos, todos nós, que abrimos o nosso coração para o seu Evangelho, querendo aprender mais e mais, mas além de aprender, querendo vivenciar as lições que você nos deixou. E assim, com o coração repleto de alegria, por mais estes momentos de união, de conexão com a espiritualidade superior, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai da vida, em amor e em gratidão, pedindo saúde, pedindo paz para toda essa nossa humanidade, pedindo mais amor fraterno entre todos os homens.
e que possamos estar aqui na próxima semana, novamente entusiasmados e felizes por estes momentos que são verdadeiros oásis no nosso deserto de egoísmo e de orgulho. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.